Ei, gafanhotos, tudo bem? Então, eu tô aqui hoje para mostrar algumas coisas da planilha. Porque muita gente veio me perguntar que a planilha tá travada e tudo. Por que a planilha vem travada? A planilha vem toda travada porque ela é toda automatizada. E aí, se não for assim, corre o risco de vocês mexerem em algum lugar e isso desconfigurar um outro lugar completamente diferente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu tô pegando como base a planilha de agente da Polícia Federal, é só para vocês terem uma ideia. Nessa primeira aba aqui, que é a aba Informações, nós temos informações gerais a respeito do concurso, como datas importantes, como que vai ser a prova e todas as etapas do concurso, né? Discursiva, TAF, eu coloquei aqui no finalzinho aquelas informações mais importantes, né, a respeito do último concurso. E aí todas as planilhas vão vir dessa forma, nesse canto, as informações gerais. Aqui são os botões que você vai para cada uma das abas. Se vocês olharem aqui para a aba de matéria, se vocês tentarem preencher aqui, ó, a planilha não vai deixar. Tá vendo? Ela aparece um aviso de alerta. Por que aparece esse aviso? Porque essa aba, ela vai ser preenchida quando vocês preencherem lá no planejamento, tá? Então, por enquanto, essa aba aqui, vocês não vão poder mexer nela. Ela serve para quê, então, Di? Essa aba aqui é para vocês pegarem os links do TEC de cada uma das matérias, tá? De cada um dos tópicos de matéria. E além disso, depois de vocês estudarem e os percentuais estarem todos preenchidos aqui por tópico do edital, vocês conseguirem ver qual que é aquele tópico mais problemático, aquele tópico que tá dando, que vocês estão tendo mais dificuldade, tá? Então, essa aba é basicamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão apenas pegar o link do TEC. Uma coisa importante, se você clicar diretamente nos links aqui na planilha, ele vai abrir no seu navegador, mas pode ser que em alguns navegadores e alguns sistemas operacionais, ele não vá não vai aparecer a opção para você salvar esse caderno no seu usuário. E aí, se você não salva o caderno, você não consegue favoritar as questões, você não consegue voltar para usar a planilha, voltar para ver o que você errou, né, naquele caderno e tudo. Isso acaba perdendo um pouco da funcionalidade. E aí, para evitar isso, o que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, clica e copia, dá um Ctrl+C e cola lá no seu navegador, que aí vai dar certo, tá bem? Nessa aba, é só isso que vocês vão fazer. Aqui, vocês vão acessar todas as matérias e todas as disciplinas, né? Com os botões e acompanhar os links. Passando aqui para a aba Planejamento, aqui vocês estão vendo a primeira semana planejada. Eu já deixei algumas coisas preenchidas para que vocês saibam, para eu explicar para vocês como fazer, tá? Essa sugestão aqui é uma sugestão de ciclo de estudo. Vocês podem utilizar outro ciclo, não é obrigatoriamente, vocês obrigatoriamente não precisam usar esse. Quando eu monto um ciclo de estudos, o que eu penso? Eu penso quais são as matérias que tem mais peso no edital, como por exemplo, esse edital da PF, contabilidade, informática e português tem um peso muito elevado. Então, elas já aparecem mais vezes, tá? Mas aí é importante que vocês, se necessário, adequem esse plano de estudo à realidade de vocês, tá? Então, vamos por partes. Aqui nós temos a semana, o plano sempre é dividido em semana, e eu planejo 6 dias de estudo. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto na sua semana e você precisar, você atrasar algum dia, o seu plano de estudo não vai ficar prejudicado, tá? Eu determino as matérias a serem estudadas em cada dia, tá? Mas eu não determino o conteúdo. O conteúdo fica a cargo de vocês. Por quê? Porque pode ser que vocês já tenham começado a estudar aquele edital, que vocês já tenham visto todo o conteúdo de determinada matéria, mas tem alguma outra matéria que vocês ainda não viram o conteúdo todo. Então, é interessante que, se você já viu uma matéria e se tem uma outra matéria que você ainda não viu tudo,
que você faça alterações no seu ciclo de estudo. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai priorizar aquela matéria que você ainda não viu tudo, aquela matéria que você precisa dar um gás para dar tempo de você ver toda a teoria e depois fazer as questões, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, no nome da matéria, ele não vai deixar você mudar. Mas se você vier aqui, ó, e colocar a sigla da matéria, ele vai mudar automaticamente, tá? Então, você vem aqui, vamos supor que a matéria que você ainda não viu tudo seja informática, tá? Então, é ela que você precisa dar um gás. É só você vir aqui e mudar para informática, tá? E aí, quando você muda aqui para informática, os tópicos cadastrados que aparecem aqui na coluna dos tópicos já são os tópicos de informática. Se eu vier, vamos supor que vocês vão estudar contabilidade nesse horário. Eu venho aqui, coloco contabilidade, ele altera o nome da disciplina e aqui ele já vai alterar para tópicos de contabilidade. Tá bom? Então, se vocês precisarem fazer qualquer alteração no planejamento, vocês vão alterar nessa coluna aqui, a coluna C, onde ficam as siglas, tá? Lá na planilha de matérias, eu mostrei para vocês que não dava para vocês preencherem o percentual. Por quê? Porque esse percentual é puxado daqui, ó. Aqui é que você vai colocar o que você estudou de fato, e aí daqui a planilha joga para lá. Quer ver? Eu coloquei aqui alguns percentuais para que vocês pudessem usar de exemplo, tá? Então, aqui estão as questões que eu fiz nesses tópicos específicos e os percentuais. Vou voltar lá na matéria para que vocês vejam. Tá vendo como que ele já puxou? Ó, todos os percentuais que eu preenchi lá de tópicos que eu tinha estudado, a planilha já puxa automaticamente para cá, tá bom? Então, vocês vão colocar o que vocês estudaram, o tópico que vocês estudaram, quantas questões fizeram e tudo, e aí a planilha já vai puxar o seu desempenho para cá, tá ok? Vamos voltar lá. Na carga horária, eu também não fixo esses valores aqui, eu coloquei a título de exemplo, tá? E aí, como eu sugiro que vocês façam isso? A carga horária, ela vai te ajudar também a definir aquelas matérias que são prioritárias para você. Então, você vai colocar maior tempo de estudo nas matérias que você tem mais dificuldade ou que você ainda não viu tudo e menor tempo de estudo nas matérias que você já tá bem, já vem estudando há um tempo e tal. E aí vai depender da sua disponibilidade de tempo. Se você tem mais ou menos 4 horas por dia, você pode colocar duas matérias com carga horária de 1h30 e uma matéria com carga horária de 1 hora. Essas duas de 1h30 tem que ser as duas daquele dia que você tem mais dificuldade. Então, vamos supor, se nesse primeiro dia você tem dificuldade em direito administrativo e em estatística, essas duas vão ser de 1h30. E direito constitucional vai ser de 1 hora. Esse aqui que eu coloquei, um exemplo do ciclo, foi de uma pessoa que tem a carga horária de 5 horas por dia. Você pode ter também uma carga horária de 6 horas por dia. Isso vai variar de acordo com a sua disponibilidade. Ainda sobre a carga horária, aqui onde tem escrito carga horária mínima, é aquela carga horária ideal, aquilo que você acha que você vai fazer no dia. Você vai ver todas as suas tarefas, não é para vocês colocarem 8 horas, sendo que vocês trabalham 8 horas por dia também. Não dá, né? O número de horas não fecha. É para vocês colocarem aquilo que vocês se programaram para fazer. Então, isso é na coluna F da carga horária mínima, tá? E aqui na carga horária líquida é o que vocês de fato fizeram. Porque o que acontece? Às vezes você está estudando um determinado assunto. E aí você planejou 2 horas para aquele assunto. Mas faltando 10 minutos para acabar as 2 horas que você tinha planejado estudar, você encerrou o assunto da matéria. Você não vai começar o assunto seguinte por causa de 10 minutos. Você pode pegar esses 10 minutos e estender em alguma outra matéria, ou você pode pegar esses 10 minutos e fazer questões de algum ponto que você estava meio inseguro, tá bom? Então, essa carga horária líquida é o que de fato vocês fizeram. Outro exemplo,
deu 1h30, você planejou 1h30, deu 1h30 e falta 5 exercícios para você acabar aquele conteúdo. Não compensa você interromper e deixar só os 5 exercícios para a tarefa seguinte daquela matéria. Compensa você estender um pouco e terminar aqueles 5 exercícios e dar aquele capítulo por encerrado, tá? Essas outras colunas aqui, ó, coluna de questões, já expliquei para vocês. Coluna de páginas é para quem está estudando PDF, né? Se você está lendo o PDF, essa coluna de páginas é para você anotar onde você começou e onde você parou. E essa última coluna aqui é uma coluna de revisão, tá? Ela começa a aparecer a partir do dia 8 na planilha. E aí, onde está escrito no dia 8, então, vocês vão revisar os conteúdos do dia 1. Então, você vai vir aqui na sua planilha, olhar o que você estudou no dia 1 e revisar esses conteúdos. Revisar de que forma? Refazendo os exercícios que vocês erraram ou que vocês tiveram dificuldade. Se você está estudando teoria, relendo as marcações de vocês na teoria, tá bom? Então, a cada dia já vai vir escrito aqui qual dia que você vai revisar, a partir do 8º dia da planilha, tá bom? Vamos passar agora para a próxima aba. A aba de desempenho é uma aba que vai mostrar os seus percentuais de desempenho semana a semana. Então, você consegue colocar aqui tudo que você comparar uma semana com outra, tá? As 10 semanas desse planejamento. Tem planejamento que tem mais semanas e tem planejamento que tem menos semanas. No caso desse aqui da gente da PF, o plano pós-edital, ele é do dia que lançou o edital até a data da prova, tá? Então, esse aqui tem 9 semanas. Mas tem planejamento, por exemplo, o físico regular, que ele tem 22 semanas do iniciante. Então, vão aparecer aqui as 22 semanas. Tem também um acompanhamento por disciplina, para você ver a cada semana como que foi seu desempenho naquela disciplina. E o acompanhamento aqui comparando todas as disciplinas em todas as semanas. Vamos para a aba de simulados. Eu preenchi aqui alguns para que vocês pudessem ver, tá? E aqui, o que nós temos? A gente tem o nome do simulado, né? Igual de português, eu peguei provas inteiras de português do CESP, né? E aí dei preferência para as provas da carreira policial, né? Agora, das outras matérias, eu fiz seleções de provas, peguei um caderno inteiro e fui colocando as questões e montando os simulados como se fosse manualmente. Todos têm o mesmo número de questões. Por que eu fiz isso? Porque o edital da PF é um edital que não engloba todos os assuntos de direito administrativo. Então, podia ser que eu pegasse uma prova de direito administrativo anterior, já aplicada pelo CESP, que tivesse questões que não seriam úteis para vocês, porque não estaria no edital de vocês, tá? Então, sempre que isso acontece, eu monto os simulados pegando as questões e jogando dentro do simulado, sabe? Jogando dentro daquele caderno de questões. Que aí eu consigo filtrar de forma que no caderno de questões venham apenas questões que vocês precisam saber, questões que tá dentro do edital de vocês, tá? Então, eu preenchi aqui, nessa planilha você preenche aqui mesmo, ó, tá vendo? Ele permite que você faça a edição. E aí, nós temos aqui, ó, no desempenho dos simulados, ele vai colocar, você vai preencher qual prova você fez na semana 1. Então, na semana 1 eu fiz a prova da ABIN, de português. Na semana 2, eu fiz a prova da Polícia Civil de Goiás. Ele já vai puxar aquele resultado que tá lá na outra planilha. E aí, conforme você for preenchendo aqui, ó, ele vai puxando e vai somando o seu percentual final. E ele já vai te dar o seu percentual final total daquela semana, tá bom? Por fim, a última aba, ela é uma aba de controle, é a aba de revisões. Para que ela serve? Essa aba serve para que vocês anotem qual foi o seu percentual de vocês em cada uma das revisões. Quem me acompanha lá no Instagram vê que às vezes eu mostro como que os alunos que fazem monitoria comigo avançaram a cada uma das revisões. Então, vocês vão colocar, supor, o primeiro tópico de português que vocês revisaram foi interpretação de texto. Vou colocar aqui, peraí. Interpretação. Então,
Vocês revisaram a interpretação. Na primeira revisão, normalmente o percentual de questões fica mais baixo. Por quê? É a primeira vez que você está repetindo aquelas questões que na semana anterior ou no dia que você estudou, você tinha errado ou que você tinha ficado com dúvida. Então, é normal que o seu percentual fique mais baixo mesmo. Então, vamos supor que ele ficou em torno de 65%. Na R2, a tendência é que ele já vai subir. Então, vai ser, vamos supor, 77%. E assim sucessivamente. Essa planilha aqui serve para vocês anotarem o percentual de vocês em cada uma das revisões. E aí, com isso, vocês vão conseguir acompanhar se vocês estão realmente evoluindo naquele assunto. E aí, se tiver um assunto, um ponto específico da matéria, que o percentual de vocês está estagnado ou está diminuindo, significa que você tem que dar um ataque mais direto para esse percentual, para esse tópico. Então, voltar na teoria, fazer mais questões, tá bom? Isso mostra um problema. Quando o percentual não sobe com as revisões, pode ser que ali esteja um problema, um gargalo na sua preparação. E aí, corrigir esses gargalos é muito importante. Só que você só consegue fazer isso se você está acompanhando os seus percentuais aqui pela aba de revisão, ou se você está acompanhando aqui pela aba de matérias, porque aqui também você vai conseguir enxergar os tópicos que são mais problemáticos, tá bom? Era isso, uma nova passagem por todas as abas da planilha. Espero que vocês gostem, deem o feedback de vocês lá no Instagram, ou também pelo site, pelo e-mail, tá bom? O intuito aqui é tornar o mais prático para vocês, que vocês consigam acompanhar a evolução de vocês nos estudos, consiga corrigir determinados gargalos da preparação e possam adequar a planilha ao que funciona para vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!